Show! É isso aí. Nessa última aulinha, antes de começar que nem um maluco, eu passei alguns conceitos, porque aumenta bastante a chance de errar escrevendo e falando, embora seja algo que tenha exercitado há alguns anos. Olha só, galerinha. Mais uma física, totalmente diferente das outras. Termologia. Termologia, como o nome já sugere, é o estudo das coisas relacionadas à temperatura. E assim como aconteceu nas outras, nós temos que ter algum conceito básico para começar a falar sobre a matéria. E eu preciso então falar para vocês alguns conceitos básicos da termologia, para depois a gente entrar na termometria. Aquela história dos termômetros, lembra? Celsius, Kelvin, Fahrenheit, já vai começar. Bom, tem alguns conceitos que são absolutamente simples e tranquilos, outros que são mais delicados e mais comuns de aparecer. O primeiro conceito em termologia, lógico, o cara tem que ter noção do que é temperatura. Temperatura, meus amigos, quando eu estava na última aula, falava da vibração dos átomos, não é isso? Falei para ti que o átomo vibra, não foi? E é justamente esta vibração do átomo que é a temperatura. Então, o átomo frio, a eletrosfera dele está... Aí está esquentando o átomo. Ele vai dilatando, aumentando o tamanho da eletrosfera e os elétrons vão girando mais rápido. Quer dizer que a vibração da eletrosfera aumenta. E detalhe, chega uma hora que ele vibra tanto que chega a cuspir luz para tudo que é lado. Certo? Uma hora a temperatura é tão alta que cospe luz. É a fonte incandescente. A fonte incandescente, certo? Então, quando uma fonte é incandescente, é que os átomos estão tão agitados que eles estão emitindo não só infravermelho, mas luz também. Aliás, né, depois que o ferrinho do fogão fica bem quente, ele fica... Que cor? Vermelho, porque antes a radiação era infravermelha, aí a radiação entrou no vermelho, por isso que ele fica avermelhado. E se ele não derretesse, ele ia ficar laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, mas ele derrete muito antes disso, certo? Legal. Pessoal, olha só. Temperatura. Quando falar em temperatura, tem que lembrar que o átomo vibra e que esta vibração é a temperatura, tá? Então, frio, vibrando pouco entre aspas, né? Estou fazendo câmera lenta, né? E vibrando muito, em temperatura alta. E aí já vai começar a entender a próxima matéria, que é dilatação térmica, né? Ah, tá, já entendi que os átomos crescem quando eles aquecem, porque a vibração, né, da eletrosfera aumentou e ela também aumentou. Então, cuidado, hein? Para ficar bem bonito, ó, mede o grau de agitação dos átomos de um corpo. Peraí. Se o átomo está agitado, vibrante, ele tem velocidade, e um corpo que tem massa e tem velocidade tem a tal da energia cinética. Então, na verdade, galera, a temperatura está relacionada com a energia cinética dos átomos, com a vibração dos átomos. Importante ter essa noçãozinha. Quando eu falo calor, não tem nada a ver com a expressão estou com calor, certo? Aliás, quando a gente fala estou com calor, dá a sensação de que o calor pode estar no meu corpo, e ele não pode. Porque calor parado não existe. O calor nunca está parado num lugar, ele está sempre fluindo. E fluindo da onde para onde? Claro, do mais quente para o mais frio, e tu sabe disso. Por exemplo, o café que tu toma de manhã. Se tu deixou a tua xícara lá e na hora do almoço tens que lavar ela, aquele restinho de café está com a temperatura? Está com a temperatura do ambiente, certo? E ela era uma temperatura menor do que a temperatura inicial. Quer dizer que o calor do café se espalhou pelo ambiente e toda a cozinha atingiu a mesma temperatura depois de um tempo, não é isso? Claro! Ou assim, tu não toma cerveja ainda, mas o suquinho aquele. Piada boa essa, né? Eu quero te falar uma coisa sobre isso, aliás. É o suquinho geladinho. Ah, que delícia! Aí acabou e sobrou um pedacinho de suquinho. Isso no almoço. À tarde, quando fosse lavar a louça, tinha um pouquinho de suco ali que estava com a temperatura do ambiente, que agora era maior que a inicial, porque o calor do ambiente fluiu e fez os átomos do suco saculejarem um pouquinho mais rápido, até que todos os átomos saculejassem no mesmo ritmo. Quer dizer que entraram em equilíbrio. Ah, já estamos falando do último conceito lá. Por que eu falei do negócio da cerveja? Eu fui um cara que comecei a beber cedo, certo? Meu pai sempre gostou de beber, então eu via o prazer na festa e na curtição da embriaguez e tal. E o álcool realmente é uma droga incrível, fascinante. E aí, comecei a beber cedo. Porém, depois de velho, eu vi uma pesquisa. E a pesquisa era muito categórica.
pesquisa de alto rigor científico feita com milhares de jovens e adultos. Quem começa a beber antes dos 16 anos, comparado com quem começa a beber após os 18, segurem-se, tem 250% a mais de chance de ficar alcoólatra na idade adulta. Eu vou repetir só mais uma vez, para tu ficar bem ligado. Eu comecei com 16. A pesquisa ela só compara pessoas que começaram a beber antes dos 16 com as pessoas que começaram a beber após os 18. 250% a mais de chance, certo? De virar um alcoólatra quem começou a beber antes dos 16. Se eu soubesse deste dado científico, eu optaria, vou segurar. Vou segurar. Óbvio, por que não segurar 2 aninhos e depois poder curtir com mais segurança? Porque tu sabe quando é de gente que se ferra por causa do álcool, né? Tu sabe, cara. Eu tive na minha família alguns casos, é uma coisa muito triste, cara. Muito triste, certo? Então, cara, dá pra curtir de maneira saudável essa brincadeira. Principalmente se tu for cauteloso e calmo, certo? Quanto mais tarde tu começar a usar a droga, muito menor a chance de tu virar um dependente dela, tá? Não, assim, ó. Na verdade, galera, ó, é aquilo que eu falei na primeira aula, né? É evitar a droga, é evitar. E se quiser tomar uma cervejinha, pô, cara, que o faça com muita cautela. Um excesso de vez em quando, uma vez na vida, uma na morte, é aceitável. Agora, se todo final de semana tu toma um porre, cara, pode preparar porque vai dar merda. Se todo final de semana é um porre, pode preparar porque na vida adulta vai se complicar, vai ter problema. Vai ser triste. Mas eu torço por vocês. Ó, continuando, temperatura, mede a agitação das moléculas. E calor é energia térmica em movimento, fluindo, em movimento, em trânsito. O que tu não pode esquecer é que calor parado não existe. O calor está sempre indo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Show de bola. Depois eu vou te mostrar as 3 maneiras que o calor flui. Lembra? Condução, convecção e radiação. Já vamos entrar nelas. Galera, pô, fala sério. Se o cara fala energia térmica, ele já não está dizendo que é energia da temperatura? O nome já diz, então não sabe escrever que é energia relacionada à temperatura. Já está dizendo, pô, energia da temperatura, térmica. Certo? Então, um corpo que está com alta temperatura. Os átomos estão vibrando bastante, estão com bastante energia cinética. Grande energia térmica, certo? Tem grande energia térmica acumulada naquele corpo. O corpo está frio, os átomos vibrando pouco. Aquele corpo tem pouca energia térmica, nada demais. Quando eu falo energia interna, eu não estou falando só da agitação. Eu estou falando de outras energias. Lá na mecânica a gente fala em energia cinética e energia potencial. As energias potenciais, para quem fez um bom primeiro ano, era a potencial elástica e a potencial gravitacional, certo? Essas 3 energias, cinética, potencial elástica e potencial gravitacional, formavam as energias mecânicas, certo? Da mesma forma, dentro de um corpo, os átomos, alguns estão saculejando, vibrando, e outros podem estar apenas espremidos, presos uns aos outros. Mas nessa pressão entre os átomos, existe ou não existe energia acumulada? Claro, se tu pegar uma mola e espremer ela e largar um lado, ela pode ir no teu olho e te furar, inclusive, né? Certo? Aquela brinquedinha que foi proibido, botava uma bolinha azul dentro, engatilhava, brincava de guerrinha com os amigos. Chegasse a brincar isso? A arminha de pressão. Aquelas que elas eram tão perfeitamente réplica das armas originais que começaram a saltar. Aí ela foi proibida. Mas tu não bota chumbinho, era uma bolinha azulzinha. Doida pra ver. Valeu! Galerinha, não lembra se tu assobio, depois que eu assobio tem que parar na hora. Beleza? Então, galerinha, olha só, como eu estava falando, energia interna. Quando eu falo de energia interna, eu estou falando tanto da energia térmica, da agitação, quanto de outras energias, que são chamadas de energias potenciais, que estão armazenadas lá dentro, certo? Então, a energia interna é a térmica, mais outras energias que podem surgir do lado. E quando eu falo de energia interna, eu estou falando de toda a energia que constitui o corpo. Por isso, interna, né? Que faz parte do corpo, está dentro do corpo. Nome justo, energia interna. Talvez desses conceitos o mais chatinho é essa energia interna, porque não fala só da energia térmica, fala de outras energias também. Mas na termodinâmica nós vamos esclarecer bem essa ideia. Lá, no meados do ano, a gente vai aprender como é que os motores funcionam, né?
e nós vamos poder falar um pouquinho mais de energia térmica. Bem legal aquela parte. Isso aqui eu já te falei o que é. Equilíbrio térmico é quando os corpos atingem a mesma temperatura. E isto é uma tendência na natureza. Quer dizer que se eu deixo um corpo ao relento na natureza, ele vai atingir a temperatura do... Exatamente como aconteceu com o teu café e com o teu suco. Certo? E se o cara morre, então o corpo para de ter geração de energia interna. E aí esse calor que estava acumulado nas células vai se dissipando para o ambiente até que o cadáver fica na temperatura do ambiente. Aí fica duro, né? Tem a rigidez cadavérica em função de não estar aquecido, as articulações já não estão mais lubrificadas. Então para tu mexer o corpo do cadáver é bem mais complicado. Importante também, vou fazer medicina, então vá no necrotério da UFSC, observe os cadáveres, mexa neles, vê se tu consegue fazer isso, porque se tu não conseguir, tu não pode ser médium. Tem que lidar com a morte, com o interior das pessoas, com tranquilidade, com sangue, né? De uma forma bem tranquila. Então, se tu tem o sonho de fazer medicina, vá. Esse ano o necrotério da UFSC é liberado, pode ir lá, sozinho, pegar um ônibus. Onde é que é o necrotério da UFSC? Fica ali. Onde é que é? Aí na hora de entrar lá, tu vai pedir, professor, eu quero fazer medicina, o senhor pode me deixar analisar o necrotério, passear? Aí ele vai te acompanhar, vai te mostrar as séries lá, os cadáveres abertos. E aí tu vê se tem estômago para ser médico, certo? Fala, querido. Ser médico tem medo do sangue. Legal! Animais de sangue frio, eles têm bem mais dificuldade para sobreviver, digamos, né, a ambientes que mudam de temperatura. Porque não é que nem nosso corpo que regula a temperatura automaticamente. Qual é a temperatura do corpo humano? Isso, para ser mais preciso, 36,5 de repente, né? 36 graus está de bom tamanho. Quando eu entrei na sala de aula, eu vi uma sala sem ar-condicionado, você deve perceber que tinha uma película de suor em volta do meu corpo. Essa película de suor evaporou, roubando o calor do meu corpo e equilibrando a temperatura. Se tu vai para uma região muito fria, a tua pele, certo? Ela fica bem gelada porque o sangue que estava nos capilares da pele é retirado pelo organismo e jogado para o interior do corpo, para ele ficar longe do ar frio, certo? É por isso que a gente começa também a tremer, para que os músculos se esfreguem e gerem calor por atrito. Concorda que esfregar uma mão na outra esquenta? É agora que imagina tu tremendo, os teus músculos se esfregando um no outro quando tu treme. Isso faz gerar calor, beleza? Tranquilinho? Isso são os homotérmicos, não é isso? E tem os pecilotérmicos, a cobra, por exemplo, certo? Aí o que acontece? A cobrinha está lá na sombrinha, começou a ficar frio, e é durante o dia. Ela vai procurar um pouco de sol para justamente não ter rigidez na hora de atacar um animal, para ela poder ter energia suficiente de ir atrás da presa dela. Ótima observação. Galerinha, quando eu falo que é uma tendência na natureza, o equilíbrio térmico, o cara pode pensar, pô, professor, mas uma estrela está superaquecida e o espaço sideral em volta dela está 3 Kelvin. Por que ela não entra em equilíbrio térmico? Peraí, tem um processo de reação nuclear que eu te expliquei acontecendo lá, né? E esse processo faz com que ela libere calor. Mas na hora que o combustível da estrela, o hidrogênio acabar, for tudo transformado em hélio, e ela parar de queimar isso, aí ela vai virar uma estrela, né, que vai começar a esfriar e depois de anos ela pode atingir uma temperatura confortável, certo? Tem estrelas que estão morrendo lá, que a gente detecta e fotografa elas, que a superfície da estrela está a 30 e poucos graus, já resfriou, enquanto o nosso Sol está a 5.800 graus de superfície, certo? Imagina uma estrela na qual tu pode caminhar em cima dela porque a superfície dela, né, já esfriou bastante, seria bem curioso. Essa lei zero, cara, é uma lei meio assim, idiota, desculpa a expressão. Quando eu li sobre ela, eu disse, meu Deus, que idiotice, eu não tinha maturidade para entender a importância dela. Olha só, vê se não é idiota. Corpo A, corpo B e corpo C. Beleza? Vou botar aqui os 3 corpinhos assim. 3 corpos. Não sei nada sobre eles ainda. E eu queria investigar esses 2 corpos. Aí eu pego um termômetro, boto aqui, vejo a temperatura, boto o termômetro. Oh, que coincidência, os 2 estão na mesma temperatura. Legal, né? O corpo vermelhinho e o verdinho na mesma temperatura. Aí eu pego o corpinho vermelhinho, boto numa caixinha de isopor, para ele continuar com a mesma temperatura, para não trocar calor com ninguém. E vou examinar o corpo laranja. Aí eu vou lá, meço a temperatura e vejo que eles estão em equilíbrio térmico, ou seja, eles têm a mesma? Ótimo. Eu nunca estudei esses 2 corpos juntos, né? Concorda? Sim. Estudei os 2 juntos? Não. O que eu posso afirmar sobre eles? Meu Deus! Eles têm a mesma temperatura? Claro, se esse cara tem a temperatura do verde e esse também tem a temperatura do verde, eu posso concluir sem medir a temperatura que eles têm a mesma temperatura. É isso, cara. Isto é a lei zero. Se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, eu posso afirmar que o corpo A e C estão em equilíbrio térmico.
Aí por que aí o cara se pergunta, né? Professor, qual foi o babaca que colocou isso no livro de ciência? Mas é isso que diferencia a ciência da acupuntura, da homeopatia, da astrologia. Essas coisas não passam no crivo da ciência, certo? Por isso que não são ciências, são pseudociências. Eu não tenho nada contra você se divertir com acupuntura, homeopatia ou astrologia. É só porque ela não tem o efeito que diz que tem. O efeito dessas coisas é o chamado efeito placebo. Isso, olha que bonito. Olha que bonito, tá? É importante tu saber disso. Então assim, a ciência ela é tão rigorosa que até o raciocínio mais idiota precisa ser documentado. Aí quando eu usar esse raciocínio e alguém me questionar, mas espera aí, tu está considerando que isso ocorreu? Não, eu estou usando a lei zero da termodinâmica, porra, isso está documentado já, tá beleza? Então ciência é algo absolutamente organizado, precisa ter método, precisa ter, né, precisa ser concreto para a coisa funcionar. Só para te mostrar mais ou menos, né, por que eu falo da homeopatia, da acupuntura, porque eu li pesquisas científicas que mostravam que essas manobras, elas têm o mesmo efeito que qualquer outra coisa. Como assim, professor? O da acupuntura, esses dias eu falei da homeopatia, né? Tu pode assistir lá numa turma de primeiro ano, tem lá no canalzinho, primeiro ano, a introdução lá, falei sobre homeopatia. Então para vocês, vou falar de acupuntura. Primeiro os caras fizeram um teste duplo cego sobre a acupuntura, para tentar confirmar que a acupuntura funcionava. Como é que foi o teste duplo cego? Pegaram 100 pessoas com lombalgia nas costas, com dor nas costas. 100 pessoas. E não dava conta, tomava remédio, mas sempre com dor nas costas. Então tá, vamos pegar o mestre ninja da acupuntura, vamos tratar metade dessas pessoas. E vamos pegar um outro idiota e vamos fazer um processo similar nessas outras pessoas e vamos comparar as respostas. Então ia lá o mestre ninja da acupuntura, que estudou 50 anos na China, acupuntura, vai lá e trata a pessoa com o método dele. Vai um babaca que não sabe nada de acupuntura e encosta o dedo na pessoa, fingindo que está fazendo acupuntura. Vai lá e dá uma cutucada com o dedo na pessoa. Feita a curva da melhora, adivinha o que aconteceu? As pessoas que fizeram acupuntura com o mestre ninja da acupuntura melhoraram muito mais que as pessoas que foram encostadas com o dedo pelo babaca. Tudo bem para vocês? E aí o que aconteceu? Galera, a acupuntura funciona, viva, vamos usar no SUS, vamos espalhar a acupuntura pelo mundo. Só que alguns cientistas um pouco mais cautelosos pensaram, mas pô, está comparando um cara que deu uma espetada no sujeito com um cara que encostou o dedo. Será que essa espetada não foi a chave? Porque não faz sentido aquele ponto seu do fígado, né? Olha, esse ponto pro fígado, olha, esse o pâncreas. Ah, bicho, o pior. Sabe quando é que eu deixei de acreditar em acupuntura? Quando meu primo, que é acupunturista, o cara que eu amo, que é meu irmão, Glaico, ele chegou pra mim e falou, porra, hoje o cara da acupuntura, o mestre chinês lá, falou que quando tu gira no sentido horário, a agulha ativa o ponto. Quando gira no sentido anti-horário, desativa. Na hora que ele falou isso, eu falei, Glaico, eu te amo, mas eu acabei de desacreditar em acupuntura. Se o teu mestre de acupuntura falou que a rotação liga e desliga, esquece, nunca mais vai acreditar em acupuntura. Isso antes de ter lido a pesquisa. Depois surgiu a pesquisa. E eu fiquei deprimido. Pô, confirmaram a acupuntura. Essa porcaria não podia funcionar, não faz sentido, gira, liga, desliga. Só que aí, para minha felicidade, meses depois surgiu uma outra pesquisa. Um teste triplo cego. Um grupo grande de pessoas, um grupo foi tratado com o mestre ninja da acupuntura que estudou anos de acupuntura. O outro grupo encostado pelo babaca. E um terceiro grupo foi espetado por um cara mais babaca ainda. Mas espetado num lugar que não tinha nada a ver com a vida. Se o ponto do fígado era ali, o cara espetava na bunda, cara. Só que a fala era a mesma. Se o mestre ninja falava, vai ficar bom. O outro cara falava a mesma coisa, vai ficar bom. Resultado final. As pessoas tratadas pelo ninja da acupuntura e as pessoas espetadas pelo babaca se curaram igualmente. Pá, é chocante, é pá mesmo. A questão é, tu vai estudar 10 anos a acupuntura chinesa clássica? Não, cara, tu vai ver onde é que não é perigoso espetar a pessoa, espetar e jurar pra ela que ela vai ser curada. Isso chama-se efeito? Claro! Então eu recomendo que tu largue do charlatanismo e do resto e venha para o lado da luz, que é a ciência. A ciência prova e explica, o resto é migué, ganhar dinheiro à custa de nada, certo? Assim como eu não tenho tempo de falar das outras, né, mas assim como eu te mostrei qual é a prova que destruiu a acupuntura, e não é por... Ó, hoje a acupuntura está liberada para o SUS. Eu não sou contra a acupuntura, cara. Pelo contrário, não vai botar nenhuma droga no organismo do cara. Umas espetadinhas e um pouco de convencimento pode fazer ele se curar. Então que use. O que eu sou contra é as pessoas estudarem 10 anos a acupuntura.
Se o negócio é estudar psicologia, é a maneira como tu estimula a pessoa, e é espetadinha. É essa a mágica, tá beleza? Então cuidado, gente, não acreditem em coisas que não são cientificamente confirmadas de várias maneiras, tá beleza? Pro bem de vocês, tá? Agora vai! Lei zero fechou? Alguém se arriscaria a falar com as próprias palavras a lei zero? Se o corpo A está em com o corpo B, e esse corpo A também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então B e C estão em equilíbrio térmico obrigatoriamente, beleza? É uma lei bem boba, mas que deixa a coisa séria. Mostra que até as coisas mais idiotas nós vamos documentar e escrever. Aí a gente pode chamar de ciência e dormir tranquilo. Que beleza. Vou dar uma avançadinha de nada, hein? Vamos falar rapidamente sobre as escalas termométricas. 15 minutos é a glória. 15 minutos é a glória.